Vamos ver então agora mais um exemplo de quando podemos usar o teorema fundamental de integrais de linhas e quando não. Dentro de um mesmo campo vetorial, a gente só vai mudar o caminho. Temos aqui então o campo vetorial. Na verdade, ele já está dentro da integral de linha, né? Então, o exercício pede para calcular a integral de linha do campo vetorial que está aqui entre colchetes, sendo C a figura dada. Então, são 3 itens para serem resolvidos. 2 caminhos fechados e um aberto. Na verdade, não é o item A primeiro, né? Primeiro a gente vai observar o seguinte: quem é o nosso campo vetorial? Que tem coordenadas menos y sobre x quadrado mais y quadrado e x sobre x quadrado mais y ao quadrado. E aí agora eu tenho que tomar os seguintes cuidados. Quem é o domínio, né? F é contínua para todo ponto x, y pertencente ao R2 menos o ponto 0, 0. Porque na origem eu vou obter uma divisão por zero aqui, né? Vai dar 0 sobre 0 e isso não é um número real. Logo, eu tenho que tomar cuidado com os caminhos que passem ou que contenham a origem. Que aí eu não posso utilizar o teorema fundamental de integrais de linhas ou o teorema de independência do caminho, que se o caminho é fechado, a integral de linha é zero. Então, por exemplo, o item A é um caminho fechado, eu ainda não sei se o campo é conservativo. A gente vai ver que de fato ele é para qualquer ponto diferente da origem, né? E que uma região que não contenha buracos. Como o caminho que eu vou chamar aqui de C1 é fechado e não contém a origem, se f admitir função potencial, né? Se o rotacional ou se as derivadas parciais forem iguais aqui, se o rotacional for zero, então o trabalho é nulo, ou seja, a integral de linha, essa integral de linha será zero. Porém, aqui eu não posso concluir. Por quê? Como o caminho C forma uma região fechada que contém a origem, e f não é contínua na origem, ou seja, f não vai ter derivadas parciais também contínuas aqui na origem, que é o que a gente vai observar, eu não posso concluir que o trabalho é zero, ou seja, eu não posso usar o teorema fundamental de integrais de linha ou simplesmente concluir que o campo é conservativo para esse caminho aqui. Eu vou ter que resolver. Para esse caminho aqui, apesar de eu não conhecer quem ele é e não ter uma equação para ele, como ele não passa na origem, eu posso englobar ele aqui, colocar ele dentro de uma região que não contém a origem. E aí pegar um caminho qualquer de A até B. Um segmento de reta e resolver a integral de linha. Ou achar a função potencial, aplicar a função potencial no final, menos a função potencial no início. Lá pelo princípio de conservação de energia, eu vou obter o trabalho. Então é isso que a gente vai fazer logo de cara. Vai verificar que as derivadas parciais aqui são iguais, porém, eu não posso sair concluindo que o campo é conservativo. Temos P igual a menos y sobre x quadrado mais y quadrado e Q igual a x sobre x quadrado menos y quadrado. E aí, o que vai ser a derivada de P em relação a y? A derivada de P em relação a y vai ser, observem que eu tenho y no numerador e denominador, tenho que usar a regra do quociente, botar o menos aqui entre colchetes, derivada do de cima, estou derivando em y, vezes o de baixo, menos o de cima,
Deixei o menos ali fora para não fazer confusão. Vezes a derivada do de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado. Pelo denominador ao quadrado. Dá uma simplificada nisso daí. Vai ficar menos 2y² mais y² vai dar menos y². Então vai ficar x² menos y² sobre x² mais y² ao quadrado. E aí eu posso inverter o sinal. Isso é y² menos x² sobre x² mais y² ao quadrado. Então, observem, a derivada é contínua para qualquer ponto diferente da origem. Ela também tem problema na origem. Então, essa função é diferenciável para qualquer ponto diferente da origem. E aí eu não posso usar o teorema se o caminho conter a origem. Agora eu vou derivar a segunda coordenada em x. Derivada de q em relação a x. Bom, novamente, pela regra do quociente, derivo de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. E aí, se a gente observar, vai ficar... Aqui tem um errinho, né? Derivado de cima vezes o de baixo, então aqui é mais. E eu copiei errado aqui também, aqui é mais. Corrijam aí. E aí agora, de fato, observe que eu tinha copiado errado daqui para cá, né? Era mais, eu tinha colocado menos. Aí não seria conservativo. Apesar dele é conservativo, né? Para aquela região ali, cuidado. Tendo feito isso, então vai ficar y² positivo e x² menos 2x² menos x² sobre x² mais y² ao quadrado. Aí, o que eu posso concluir? Portanto, a derivada de p em relação a y é igual à derivada de q em relação a x para todo ponto xy pertencente ao R2 menos 0, 0. Ou para todo ponto xy diferente da origem. Aí eu não vou dizer, ele é conservativo. Claro, ele é conservativo para essa região. Aí a gente vai agora para o item A. O item A é um caminho fechado que não contém a origem. Então eu posso dizer o seguinte, como? Vou chamar isso aqui de C1. C1 é fechado e não contém a origem, temos que F é conservativo em C1. Além dele não conter a origem, ele não contém buracos, né? Logo, como F é fechado, eu posso até botar a integral de linha assim, integral de linha de um caminho fechado ao longo de C1. Eu não vou copiar aquela função toda, tá? Eu vou botar só F dr. O F é a nossa função que a gente definiu ali em cima. É igual a zero. Eu não preciso calcular. Tá, Antônio, se eu calculasse, daria certo? Sim. Vocês pegarem essa circunferência, encontrarem uma parametrização e resolverem a integral de linha, vocês vão chegar à conclusão que é zero. Porém, vocês talvez demorem um pouquinho mais, já porque ela não está centrada na origem, também não é difícil. Mas demora um pouquinho mais do que esse aqui. Agora, pelo fato do próximo caminho estar centrado na origem, é o nosso item B, observem que eu vou chamar esse caminho aí de C2. Ele contém a origem, eu não posso concluir isso aqui. O teorema não é aceito aqui. O teorema 6 dizia que se a derivada parcial de P em Y e a derivada de Q em X forem iguais para qualquer região simplesmente conexa, e se P e Q tiverem derivadas parciais contínuas, então F é conservativo. Se o caminho for fechado, então vai dar zero. Porém, as derivadas parciais não são contínuas na origem,
né? E aí eu não posso usar então o teorema. Tá, e aí como é que eu resolvo? No braço. Depois, quando a gente for ver o teorema de Green, a gente vai ver um fato interessante sobre quando isso aqui acontece, mas eu não posso usar o teorema, mas ainda assim as derivadas são parciais aqui, né? São iguais, ou o rotacional dá zero, e eu posso trocar o caminho por um outro, porque ele ainda independe do caminho. Eu só não posso dizer que é zero se o caminho for fechado, mas eu posso trocar por um outro caminho qualquer. Então, esse exemplo aqui, a gente não viu a condição ainda para demonstrar isso, mas eu poderia trocar por uma circunferência de qualquer tamanho, o resultado seria o mesmo. A gente vai enunciar isso mais para frente. Então, observem, temos... vou botar aqui em cima, né? Não podemos dizer que a integral... Ela não vai ser zero, tá? Porque se fosse zero, ele seria conservativo. Tá? Por que não posso dizer? Porque não satisfaz as condições, pois C2 contém a origem. Não é porque ele contém a origem que eu não posso dar, porque a função tem problema na origem, ele contém a origem. Né? Não é porque qualquer caminho que contém a origem, isso vai dar problema. Não. Ele contém a origem, a função tem problema na origem, teremos problemas em resolver. Tá, temos então que C2 é um círculo de raio 2, então é x² mais y² igual a 4. E uma parametrização para esse círculo, observe que ele gira no sentido anti-horário, é 2 cosseno t e 2 seno t, com t variando de 0 até π. Desculpem, 2π. Uma volta completa. Bom, eu sei que vou precisar do R', porque é uma integral de linha de campo vetorial. Isso vai dar menos 2 seno t e 2 cosseno t. E aí agora a gente vai resolver a integral de linha. Portanto, a integral de linha, vou botar aqui, caminho fechado, era menos y sobre x² mais y² dx, mais x sobre x² mais y² dy. Isso vai ser uma integral de linha. Então, observe que não é exatamente f dr, o produto escalar já foi feito aqui, ó, a coordenada x vezes a derivada, mais a coordenada y vezes a derivada, que é o f vezes o r'. Então, vai ficar de 0 até 2π, menos y, mas quem é y, né? Bom, y é a coordenada y do caminho, 2 seno t. 2 seno t sobre... vocês não precisam substituir o x e o y pelo x e o y do caminho aqui. Por quê? Isso aqui é exatamente essa parte da circunferência. Ó. x² mais y² vai dar 4. Então eu já coloco 4 aqui. Vezes o dx. Mas quem é dx? Dx é esse carinha aqui. E esse aqui é o meu dy. Então dx é menos 2 seno t. Eu vou deixar para botar o dt no fim do colchetes. Continuando, mais x, que é 2 cosseno t, sobre x² mais y², que é 4, vezes o dy, que é 2 cosseno t. E aí eu boto o dt aqui no fim. Pelo fato de aqui embaixo lembrar um círculo e o caminho ser um círculo, isso facilita muito. A gente vai ver que se eu desse um quadrado aqui, fornecesse um quadrado para vocês, isso seria muito trabalhoso de resolver. Aí, como o rotacional é zero, mas eu não posso aplicar o teorema direto, mas pelo fato do rotacional ser zero, ou seja, das derivadas ali serem iguais, dessas derivadas aqui serem iguais, eu posso trocar o caminho por qualquer caminho que circunde a origem. Então, como aqui lembra uma circunferência, eu trocaria o quadrado por uma circunferência. A gente vai fazer um exemplo que eu vou fornecer uma elipse, porém a equação da elipse vai ser muito trabalhosa para a gente. E aí aqui embaixo vai lembrar uma circunferência. Eu posso trocar o caminho por um caminho qualquer. O resultado vai dar o mesmo. Eu só não posso aplicar o teorema e dizer que é zero. Mas se trocar o caminho por qualquer outro, pelo fato do rotacional ser zero, o resultado vai dar o mesmo para a integral. Depois a gente vê isso com calma. Então isso vai ser igual a integral de 0 até 2π. E olhem só o fato interessante. Aqui vai dar 4 seno ao quadrado
sobre 4, mais 4 cosseno ao quadrado sobre 4. Isso vai dar uma integral de 0 até 2π de 1 dt, né? Porque isso aqui vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Ou seja, isso é t de 0 até 2π. E se eu substituir isso aí vai dar 2π, que é o resultado da nossa integral. Então, o trabalho, digamos assim, ao longo dessa curva aqui é 2π, e não 0, porque se fosse 0, eu diria que o campo é conservativo, porque eu tenho um teorema que diz que se a integral de linha é nula, o campo independe do caminho. Então, ele não independe do caminho no sentido de, se o caminho é fechado, eu dizer que é 0. Mas o fato interessante é, observem que se a circunferência tivesse raio A, no lugar do 4, cancelaria, porque aqui ficaria A ao quadrado, sobre A ao quadrado, vai cancelar, cairia no mesmo resultado. Mas a gente ainda vai enunciar isso. Mostrar que, de fato, quando o rotacional é 0, eu posso trocar por qualquer caminho, desde que circunde a origem. Não posso pegar um caminho fora da origem. A origem vai ter que estar dentro ali desse caminho. Temos então aqui o caminho que eu vou chamar de C3. Observe que ele é um caminho aberto, ele não contém a origem, ele não passa pela origem. Eu posso colocar ele dentro de uma pequena região que não contém a origem. Então, f é conservativo ao longo de C3. Como C3 não contém a origem, f é conservativo ao longo de C3. Bom, aí vocês devem se perguntar, tá, então como é que eu resolvo a integral de linha? Há duas maneiras. Uma delas é, como ele independe do caminho, eu encontro um caminho ligando início e fim. O segmento de reta seria o mais óbvio. Ou encontro a função potencial e aplico a função potencial no fim menos a função potencial no início. Eu digo que o trabalho é basicamente o mesmo. O trabalho no sentido de resolver a integral de linha, não o trabalho propriamente dito. O trabalho em resolver a integral de linha é encontrar a função potencial ou achar um segmento de reta e depois integrar. Basicamente, o tipo de substituição ou o tipo de integral que vocês vão resolver é o mesmo. Porém, pela função potencial é um pouquinho mais rápido, porque após encontrar a função potencial, basta aplicar a função potencial no fim menos a função potencial no início. Então vamos lá encontrar a função potencial. Quem é o nosso f, né? O nosso campo vetorial f xy é menos y sobre x quadrado mais y quadrado e x sobre x quadrado mais y quadrado. Novamente, vamos usar o macete. F é o gradiente de uma funçãozinha potencial f para todo ponto. A gente vai ver que quando encontrar a função potencial fzinho, ele vai ter problema na origem também. Ou seja, tanto o f campo vetorial quanto o f função potencial terão problemas na origem. Então eu consigo restringir os dois na origem. Eu só não posso concluir que se o caminho for fechado e conter a origem, o campo é conservativo. Mas para qualquer ponto fora da origem, o campo é. E aí, o nosso macete diz o seguinte, né, que a funçãozinha f de xy é a integral da primeira coordenada em x mais a integral da segunda coordenada em y. Observem que não há diferença em integrar
a primeira ou a segunda integral aqui, né? A primeira parte ou a segunda. Por quê? Essa aqui eu vou integrar em x, tem x embaixo, mas não tem em cima. Essa aqui eu vou integrar em y, tem y embaixo, mas não tem y em cima. Então é indiferente, o trabalho vai ser o mesmo. Lembrando que, se tu não consegue integrar isso aqui, aí tu pode pensar, então eu vou fazer por achar um caminho aqui, um segmento de reta e integrar. Tu vai chegar no mesmo problema. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, tirar o y e o x da integral de cada uma das integrais, aqui do numerador, né, já que eles são constantes. A gente vai ficar então com fzinho de xy é igual a menos y integral de dx sobre x² mais y² mais x integral de dy sobre x² mais y². E lembrar o seguinte, na tabela de integrais vocês têm a integral de du sobre u² mais a², que é 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Mais uma constante c. Então, o que acontece? A variável é x e o y é considerado constante. Então, o meu y é o a. Na primeira integral, na segunda é o contrário. Então, eu vou ficar com f de xy, a nossa função potencial, igual a menos y vezes 1 sobre a, o a é y, arco tangente de u sobre a. U é x e o a é y. A mesma coisa na segunda, mais x vezes, aí agora é ao contrário, né? 1 sobre x, agora o x, porque eu estou integrando em y, o x é constante e o y é a variável. Então a variável é u e o meu a vai ser x. E aí vai ficar então arco tangente de u sobre a, nesse caso y sobre x, mais uma constante k. Aqui vai cancelar o y e aqui o x. Então eu vou ficar com f de xy igual a menos arco tangente de x sobre y mais arco tangente de y sobre x. Observem, estou utilizando o macete. Aí o que acontece? Não caiam na emoção e saiam cancelando, porque aqui é x sobre y e aqui é y sobre x. Pô, Antônio, mas poderia deixar assim, tá? A resposta. Antônio, mas tu falou que no macete quase sempre tem termos iguais que eu posso anular um. Esse caso não apareceu. Não. Mas existe um fato que arco tangente de x sobre y é igual a menos arco tangente de y sobre x. Então, eu posso trocar esse primeiro termo aqui por mais, né? Porque vai ter esse menos aqui da frente, ó, arco tangente de y sobre x. E aí eu fico com dois termos iguais. Então, isso vai ser arco tangente de y sobre x mais arco tangente de y sobre x mais um k. Como eu estou resolvendo pelo macete, tenho dois termos repetidos, eu jogo um deles fora. Então, poderia acontecer de ter cancelado os dois? Dificilmente, porque aí a função potencial seria uma constante e a derivada de constante daria 0, 0. Ou seja, a minha função potencial, o meu campo vetorial seria um vetor nulo, não faz sentido. F de xy, então, é arco tangente de y sobre x, mais uma constante k. Aí agora sim, eu posso aplicar a função potencial para calcular a integral de linha. Só tenho que lembrar onde está meu caminho. Começa no ponto A, 1, e termina no ponto B, 2, 4. Então, é só aplicar a função potencial nesse ponto. Portanto, a integral de linha de f dr, o caminho não é fechado, né? Então não faz sentido colocar a bolinha aqui na integral.
é a integral de linha do gradiente de f dr. Lembrando que o campo é conservativo para esse caminho, já que ele não contém a origem. Então, a gente sabe que isso é f no ponto B, que é o ponto 2, 4, que é um parênteses, menos f no ponto A, que é 1, 1. E aí, isso vai dar arco tangente de y sobre x menos arco tangente de y sobre x. Aí a gente não sabe de cara quanto é que é arco tangente de 2, tudo bem. Fica assim. Menos arco tangente de 1. Só que arco tangente de 1 é π sobre 4, né? Porque quando que a tangente é 1? No π sobre 4. Agora, quando que a tangente é 2? Não é tão fácil de saber. Menos π sobre 4. E essa é a nossa resposta. Observe que eu não usei a constante, né? Porque ela vai se anular, vai ter constante aqui, menos constante aqui, vai dar zero.